Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você já sabe, toda quinta-feira é dia de Varejo Cast News pra você. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, PayPal. Isso aí, chegando com mais um episódio do Varejo Cast. Hoje é dia daquele mergulho nas principais notícias, aquelas que a gente acha que faz um sentido trocar ideia, dialogar aqui com você que nos ouve, né? Então, vamos dar uma revista comentada, vamos dizer assim, da semana, né, meu amigo Caio Camargo? Boa, é isso aí, saudação audiência, aos nossos ouvintes ali, esteja você no trânsito, na esteira, correndo no parque. O importante é que esteja sempre com a gente nessa história toda, né? Lembrando a você, toda terça-feira tem Varejo Cast Tendência e Independência, toda quinta-feira tem Varejo Cast News pra você e muita surpresa também lá no nosso canal do WhatsApp. Se você ainda não faz parte do canal do WhatsApp, corre lá, link tá aqui embaixo na descrição, já entra lá, recebe as notícias pelo WhatsApp, recebe algumas enquetes que a gente tá fazendo, vai ter sorteio, vai ter coisa bacana acontecendo sempre, então participa com a gente lá no WhatsApp, tá muito bacana o canal, certo, Doc? Certíssimo, e vamos então começar mais esse episódio, né, Caio Camargo? Como é que a gente começa? De onde vem a notícia? Qual a notícia pra gente comentar, meu amigo? Boa, a primeira notícia vem lá da Mercado e Consumo, os amigos da Mercado e Consumo, né? Excesso de anúncios faz consumidores desistirem de 74% das compras online. Isso aqui é um dado de uma pesquisa da Empowered Consumer, realizada pela Century. Ó, cheio de nomes em inglês aqui para tropeçar logo na primeira nessa história toda, meu amigo. Mas o fato é que todo mundo tá cansado de tanto anúncio, né? Tem sites que tá impossível hoje você conseguir ler pelo menos uma notícia de tanta coisa piscando e pulando, certo, Doc? É isso, né? E é uma coisa interessante, né, Caio? Quanto mais jovem o consumidor, mais a rejeição, esse excesso de propagandas e de anúncios aumenta, né? E aí uma coisa interessante é porque essas gerações novas que estão chegando, e a gente falou, né, sobre isso no episódio da terça-feira passada, elas estão cansadas, e principalmente dessas marcas que simplesmente saem jogando anúncios, né, e saem jogando anúncios sem nenhum tipo de contexto, sem nenhum tipo de sentido para aquela pessoa que está ali. Então, ao invés de atrair, você repele esse cliente, né? Então é algo que é muito importante ser avaliado dentro das estratégias de atração. Será que realmente estão atraindo? Isso é muito importante, né, Caio? É verdade, e lembrando, né, a gente tá numa quinta-feira aqui bem próximo do Dia das Mães, né, muita gente ainda comprando, fazendo a compra de presente e tudo mais, né, então pode ser que você tenha algum problema no teu site hoje exatamente pelo excesso de anúncios ou de coisas que piscam e banners e tudo mais, então tem que saber dosar, entender a jornada do consumidor, lembrando que o consumidor hoje tem outros caminhos, né, cara? Tem o próprio marketplace, se não tiver um site da marca, ele tem os canais aí de TikTok, de Instagram, que ele consegue comprar, e muita gente preferindo inclusive o próprio WhatsApp para comprar diretamente com os vendedores de loja, né? Já tem a loja no WhatsApp, já começa a negociar com ela, se eu já conheço a marca, o produto que eu quero, eu só quero comprar e acabou. Então assim, o consumidor está buscando caminho mais espertos. Eu falo, né, Fred? Tu sabe, eu sou daqueles caras que pagam o YouTube para não assistir anúncio no YouTube, né? Então assim, as pessoas estão querendo fugir de anúncios e de excesso de anúncio de alguma forma, certo, Doc? E uma coisa interessante, né, Caio, se a gente, né, dando uma mergulhada um pouco aqui na pesquisa, é que essa rejeição, ou seja, o abandono da jornada de compra, né, se dá 79% entre a geração Y, os millennials, e 89% entre a geração Z. Ou seja, quanto mais jovem a geração, quanto mais nova a geração, maior a rejeição a esse verdadeiro bombardeio de anúncios, né? E eu me lembro de uma publicação do Jason Fried, né, do autor de livros e um dos fundadores do Basecamp, criticando esse formato de vendas, que ele diz assim, isso é um vendedor ou é um stalker? Porque tem todo um script, você manda um e-mail, o cara não responde, você manda outro, o cara não responde, você manda outro, e aí vai aquele negócio, você vai perder uma grande oportunidade, daqui a pouco, olha, é a última vez que eu vou falar com você. É a última vez que eu mando esse e-mail para você. Exatamente. E aí o cara começa, então ele pergunta, poxa, é vendedor ou é stalker? Né? Você está tentando me convencer que seu produto é melhor para mim ou você está me perseguindo, né?
Então, são reflexões que são muito importantes, né, Caio? Numa era de tanta poluição de tudo, né? Sonora, visual e também poluição de anúncios que muitas vezes não fazem o mínimo sentido para quem está recebendo do outro lado. Próxima notícia vem lá da Isto é Dinheiro, olha aqui, ó. Frase cravada aqui da Gislaine Dubrulli. Eu não sei se é Dubrulli ou Dubrulli, eu não conheço, não consigo falar ainda o sobrenome dela da forma perfeita, mas o fato é que a CEO da Tokstok, uma das fundadoras da empresa, né, ela falou, ó, digital não é lucrativo, né? Diz a CEO da Tokstok que voltou para reerguer a marca que fundou há 46 anos, né, cara? Então, tem toda uma história da criação da marca, focada no design, de tentar tornar esse design mais acessível de imóveis, e aí, ao longo do tempo, né, como a gente viu na história, ela se perdeu um pouco no processo digital, nessa competitividade com outros sites e marketplaces, né, até que tem destaque Madeira, Mobile e outros sites também que a gente tem aqui no Brasil que conseguem tracionar bem nessa história, mas ela tá puxando o freio de mão, ou seja, pivotando o negócio para voltar para a experiência de loja física, aquela experiência de design mais tátil e tudo mais, né, cara? Ou seja, é o arroz com feijão bem feito novamente, né, Doc? Verdade. Isso me lembra, né, guardada as devidas proporções, né, meu amigo Caio, com o movimento feito no Starbucks, quando o seu CEO, né, e um dos seus fundadores, quando ele retornou ao Starbucks, e ele fechou todas as lojas nesse dia para comunicar, né, o seu retorno e também a volta à essência da marca. Então ele voltou e o grande foco foi na experiência do cliente, né, naquele tempo. Então, o que eu imagino é que esse movimento da Tokstok seja um pouco voltado para isso, né? Um pouco voltado para a experiência do cliente e, principalmente, né, não é só uma questão do canal em si, mas a questão da estratégia, do posicionamento e do modelo de negócio, né? São várias marcas que estão optando, mesmo no Brasil, né, por esse caminho de desligar o digital, né, puxar a tomada do e-commerce ali, como a própria Lojas Avenida, né, no Centro-Oeste tomou essa atitude um tempo atrás, um fast fashion, e moda vende bem no digital, né, aí é Shein e tudo mais para brigar, mas buscando um outro tipo de experiência. Lembrando, né, Fred, esse tipo de produto específico, móvel, né, os móveis, tal, marcenaria, é um produto mais complexo para você vender digitalmente falando, quando você pensa em frete, em logística, tal. Ele é um produto mais complexo para um correio entregar ou para uma entrega tradicional. Então, você tem um problema de entrega ali, de logística, que você acaba tornando essa operação um pouco mais inviável. Quando você pensa em tentar vender para o Brasil inteiro, por exemplo, quando você não tem lojas que abrangem capilaridade para atender o Brasil inteiro. Não sei se é o caso do Tokstok ou não, mas o fato é que a gente pensa também que tem uma questão de produto, né, dessa entrega, dessa experiência digital, que ela é mais complexa, né, cara? Até porque se o site não entrega tanto em valor que eu digo valor de produto, valor de marca e não valor venal de quanto custa, né? Fica mais complexo você conseguir vender qualidade daquilo que você está colocando apenas com uma foto ou um filme ou alguma coisa assim, né, Doc? Isso faz todo sentido, Caio. Concordo demais e só, né, para dar a informação completa aqui, o CEO é o Howard Schultz e, coincidentemente, eu estava dando uma confirmada aqui enquanto a gente está gravando e pela segunda vez ele volta ao comando do Starbucks, né, depois que o CEO atual, em 2022 e 2021 ele se aposentou, o Howard Schultz faz o seu segundo retorno, então coincidentemente, cara. Então, tem notícia pra gente comentar de Starbucks aqui pra gente pensar como é que o Howard vai se virar agora nessa segunda leva, vamos lá. E isso é muito interessante, porque sempre que a empresa não vai bem ou os resultados começam a cair, parece que a salvação é trazer o homem de volta, não é isso? É igual time de futebol, traz o técnico que ganhou o campeonato lá atrás, cara, é assim que funciona. A Disney fez a mesma coisa também, né, trazendo o Bob Iger de volta, né, quando não estava muito bem, recentemente ele retornou, né, vamos ver também como a Disney vai, mas essa parece ser uma prática e isso reforça que o caminho da Tokstok pode ser um caminho que funcione também como tem funcionado para essas outras marcas. Próxima notícia nossa vem lá da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, cara, grande portal ali de empreendedorismo brasileiro, cara, tá fantástico, tem temporada nova de programa, tá bem legal, vale a pena acompanhar na TV também, mas olha lá, Enjoei abrirá mais 2 lojas em São Paulo e adianta plano de franquias, a gente quer ser um McDonald's, cara. Pra quem não sabe, Enjoei também foi quem adquiriu recentemente nossos amigos lá da Cresci Perdi, né, cara? Ou seja, já virou uma sociedade, todos eles juntos ali nessa história, né? E se tornou a maior marca de moda circular do mundo, né? Tornou a Cresci Perdi a maior marca de moda circular do mundo nessa conversa toda. Então é um caminho
que a gente tá vendo que esse papo de moda circular, ou do resale, ou do pre-loved, como a gente sempre fala nos episódios, não é só veio pra ficar, né, cara? É um mercado maduro hoje nessa história toda, certo, Doc? Cara, e como vem crescendo, e quando a gente vê movimentos como esse, né, só vem ao encontro do que a gente vem falando aí desde 2022, né? A gente vem falando do crescimento desse mercado e de quanto isso vem se tornando realidade, aquela visão de, né, meio preconceituosa sobre o produto já utilizado por alguém, e também uma questão que começa forçadamente pela economia, ou seja, eu com menos poder aquisitivo, eu tenho como adquirir um produto melhor se ele já tiver, né, tido um dono, né? Você vê que eu estou usando de tudo para não usar a palavra usado, nem segunda mão, né? Já tô aí. Mas é legal você falar, porque o mercado tá tentando ainda tatear como fala isso da maneira correta, para não falar usado. A própria matéria da Pequena Empresa e Grandes Negócios, né? Ela fala sobre second hand, né, cara? E a gente fala de moda circular, por exemplo, já hoje, que eu acho mais interessante, até pelo termo em português e tudo mais. Acho que concatena melhor as ideias ali. E o pre-loved entra na esteira do ser interessante falar pré-amado, né? O produto nessa história. Mas vamos lá, e aí? Pré-amado, né? Que é o pre-loved, tem o reloved, que é o reamado, né? Ou seja, você renova o amor, só que por outra pessoa renovando o amor. Então, eu acho que é muito interessante, esse mercado tende a crescer. A gente já falou várias vezes aqui de marcas como a Nutty Jeans, por exemplo, que hoje eles já vendem dentro da própria loja tanto os produtos que já foram amados por alguém, como também os produtos novos que ainda estão lá esperando alguém para amá-los pela primeira vez, né, Caio? Então, é uma tendência que vai virar uma realidade, seja por uma questão econômica ou seja por uma questão mesmo de descobertas, né, de coisas interessantes e vai muito ao encontro também de uma necessidade do planeta, né, cara? Essa questão de sustentabilidade, você acabar com a linearidade não só da moda, mas a moda, principalmente jeans, é o que mais polui o mundo hoje. Então, você sai da moda linear para a moda circular e você sai do consumidor para o guardianship ou para o companionship, ou seja, você deixa de ser um consumidor que vai usar aquele produto até o final, até ele não servir mais, para ser um companheiro ou um guardião daquele produto, porque em algum momento você vai revendê-lo ou vai doá-lo ainda em ótima condição. Vale botar o reforço do que a matéria traz, né, Frank? Então, assim, você está falando de empresas que têm um propósito genuíno e o dono lá se esforça em fazer aquilo crescer e crescer galhos, mas aqui a gente está colocando também uma moda circular que está entrando para o processo de franquias, né? Então são outras pessoas apaixonadas pela ideia que vão tomar carona na franquia. Lembrando, já tem o peça rara no país hoje, né? Além da Baby, né? O próprio Cresci Perdi nessa história. Então, hoje a gente está falando de empresas que saem no seu propósito genuíno do dono se apaixonar e fazer aquela ideia crescer sozinho, para empresas que estão conseguindo usar o franchising para escalar esse tipo de negócio. Então acho que a grande beleza que está nessa conversa atual também é que você conseguiram tornar uma coisa que era o brechó antigo, que era um negócio extremamente enraizado, nichado, fechado, pequeno, em um negócio altamente escalável hoje. Acho que esse é o grande mote que a gente está vendo no mercado hoje. Faz sentido? Total, acho. E isso que você acaba de falar do modelo de expansão, dá mais um exemplo disso, né, da importância, porque vai ter gente também da outra ponta, o franqueado, investindo nisso também, nesse modelo de negócio. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar.
Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast News dessa semana, sempre trazendo os compilados das melhores notícias para você aqui nessa história. Lembrando, né, gostou aqui um pouco dessas mensagens aqui dos nossos apoiadores? Aqui embaixo tem link para tu conhecer melhor todas essas soluções também, e também para você conhecer os nossos amigos lá da Minimal Club, que nos veste aqui hoje nessa história. Minimal Club, que inclusive tem o seu cupom, vai lá no minimalclub.com.br, Varejo Cast 15% de desconto para você começar a fazer parte de hoje o maior clube de assinaturas de moda masculina do... Vamos falar da América Latina, vamos falar do mundo ali, os caras vão achar que é muito grande nessa história, mas já tá na América Latina. Ele falou, não tem ninguém que falar que é maior na América Latina, então hoje sou eu na América Latina. Essa história é gigantesco, vale a pena, as peças são incríveis, cara, e altamente confortáveis. Não consigo usar outra coisa mais, viu, Fred? Não dá mais, tá bacana demais, cara, bora lá, Minimal Club. Eu te falei, né, tô aguardando a próxima remessa aí, porque... você fica simplesmente apaixonado não só por simplificar, né, o nosso guarda-roupa nas nossas viagens também, e trazer praticidade, porque ela não amassa e tudo, e ser muito confortável, né? Então tudo isso ajuda demais, cara. Nossa próxima notícia, vamos juntar duas matérias aqui. Primeiro uma matéria da Payments, tá? E depois uma matéria da Business Insider, porque elas são complementares. Olha só que legal, pessoal. Sim. A gente começa com a da Payments falando que os millennials são os novos reformadores, vamos falar assim, né? Os home improvement retailers, isso. Pessoas que estão indo atrás de reforma lá. Você que gosta de assistir lá no Home and Health, na TV a cabo, os programas de reforma, é disso que a gente está falando para vocês, tá? São os consumidores dessa galera aqui nessa história. Porém, a matéria da Business Insider traz um outro panorama falando de geração Z. A gente fala pouco de geração Z nesses programas aqui do News, quase né? nada. Quase nada notícia de geração Z, né? Mas a geração Z está ultrapassando os boomers, né? Quando a gente fala em rendimentos nessa história, e tá passando os millennials, que são da matéria anterior que a gente falou, quando a gente fala de propriedade de casa, cara. E aí, velho? Tem duas coisas bem interessantes, né? O primeiro dado, né, da primeira pesquisa, essa questão dos millennials serem aqueles que mais investem em melhorias nos seus lares, nas suas casas, né? Essas melhorias, então todo o pessoal aí dos home centers, né? Material de construção, mas também vai decoração, tecnologia, né? Com toda essa questão de fazer a casa ser uma casa inteligente, né? Então boa. Tem tudo isso daí, e os millennials são aqueles que mais investem nisso. Lembrando, né, que a gente, quando está falando de características da geração Z, indo para a segunda matéria, a gente fala que o investimento deles é muito mais ligado àquela questão da experiência, algo que não seja aquela questão fixa, né? Então, poxa, eu vou investir muito mais do que investir em uma casa, eu vou investir numa viagem, né? Então esse é um dado, né? Entretenimento, a questão do não planejamento de futuro, né? A gente falou até do YOLO, né? O abraçar o estilo de vida só se vive uma vez, né? Então a gente tem coisas interessantes, por isso que é importante, né? Quando a gente traz pesquisas como essa, dados como esse, avaliar, né, que são recortes, né, Caio, mas que nem todo mundo ali se comporta daquele jeito, né, meu amigo? Cara, tem várias reflexões possíveis aqui, né, eu fico pensando um pouco, né, a gente fala muito da geração Z do YOLO nessa conversa do só se vive uma última vez, mas quando a gente vê aqui que a geração Z, hoje ela tá tendo muito mais faturamento que a geração anterior, isso é óbvio, né,
É a geração que está usando escala digital para crescer, tem um outro tipo de ganho, né? Eles acabaram ganhando mais dinheiro que os pais deles, a grande maioria nessa história toda. Isso é benéfico, tá? Só que a gente está falando de uma geração que ainda está comprando mais do que os milênios a casa. E os milênios mais reformando as casas do que comprando elas. Eu acho que entra muito nesse momento de, cara, eu quero viver bem. O bem não é meu aqui, a casa não é minha, mas eu quero morar bem. Eu quero ter um sofá confortável, eu quero ter uma casa com uma atmosfera interessante. E eu acho que aí começa a ter um pouco do conflito da geração que a gente falou quando a gente falou de geração Z, todos aqueles ciclos de consumo, né, que vão se repetindo, da contracultura da geração vigente e como vai mudando com o tempo. Eu acho que tem um choque de cultura interessante de ser analisado. São duas pesquisas que são quase antagônicas aqui, elas se complementam, mas elas diferem em alguns termos aqui, mas vale a pena olhar um pouco esse movimento. Pode ser que a gente vai ter muito mais essa geração de muito mais experiência, né, com essa geração millennial do que a geração Z, como a gente tem visto hoje, né, cara? Sim, sim, e claro, né, quando a gente está falando de geração Z, e a gente falou dessa questão do investir em experiências, né, em momentos de vida e tudo, é claro que ter o seu lugar faz parte desse contexto, né, porque muitas dessas experiências podem ser um jantar com os amigos em casa. A grande questão, e que a própria matéria do Geração Z fala, Caio, que é muito legal, é interessante, vai ao encontro, né, do que a gente vem falando, é que não tendo filhos, né, lembra do Dink, né, dupla receita sem filhos, e tendo no máximo um pet, né, pets, eu tenho um custo de vida mais baixo, logo eu consigo ter uma casa melhor, eu consigo viver melhor, e aí ter tempo ainda e grana para fazer minhas experiências, minhas viagens, entre outras coisas. Já os geração Y, os milênios, 2, 3 filhos, alto custo de vida, o que nos resta é investir em melhorias na sua casa, porque não dá para investir mais nada, né? Eu acho que tem um outro contraponto aqui, cara, que não tá na matéria, mas de outras coisas que a gente viu, talvez se somem, tá? E aqui audiência, eu tô dando um chute aqui, tá? Um chute mesmo, chutômetro. Mas a gente tem uma geração millennial que foi muito mais impactada pela pandemia do que a geração Z. E ela viveu pouco tempo de escritório, mas ela permanece muito em casa, tem aquela vontade do trabalho híbrido ou do totalmente remoto. Então, o ambiente de casa não é aquele negócio como a nossa geração usou, que era só o dormitório, né? Eu tenho trabalho, eu volto para casa, durmo, no final de semana eu saio. Então eles têm um estar em casa muito mais forte do que as gerações anteriores, porque acaba sendo lugar de vida, de trabalho, de amizade, porque é no online, então eles não saem daquilo. Então acho que tem talvez por aí uma conexão com esse negócio de gastar mais em casa, gastar mais com a casa, com o lar, com o ambiente onde você mora, do que as outras gerações. Faz sentido, Doc? Totalmente, né? Essa perspectiva que você trouxe é uma perspectiva que as matérias não trazem, mas faz todo sentido, sim, né, por toda a experiência vivida aí durante a pandemia, né? E lembrando que para essas gerações... Ainda, né? Passou-se tanto tempo, mas toda notícia, quase toda semana, a gente vê alguma coisa que ainda tem reflexo disso de economia até hoje, né, cara? E ainda vai ter durante muito tempo, né, Caio? E aí, lembrando também que essas casas, né, essas moradias, pela ausência, né, a opção por não ter filhos, elas têm um outro formato, outros tamanhos, né? Então tem tudo isso que influencia também na construção, né, das casas, os investimentos das imobiliárias e das incorporadoras e construtoras também. A casa também, é tão né, pequena, às vezes, Fred, o cara fica olhando para aquela parede tantas vezes no dia que ele fala, eu vou pintar de novo. Vou botar dá uns faniquitos no cara, eu vou botar um quadro, eu vou fazer alguma coisa, eu não aguento olhar para aquela parede todo dia do mesmo jeito, né? É pouca parede para olhar, às vezes o apartamento é pequeno, né, cara? É verdade, é verdade. Próxima notícia nossa vem lá do New York Times. Olha aqui, a gente já falou de Ozempic para vocês de outras matérias, até como tendência, todo o impacto do Ozempic aí na sociedade, até companhia aérea prevendo poupar milhões de dólares ali em combustível por pessoas mais leves ali na história. Chega aí, né, marcas de plus size falindo, marcas de estilo de vida, de bem-estar melhorando, e aí vai nessa história toda. Mas olha só, as lojas de suplementos, tá, estão tentando, de alguma maneira, lá nos Estados Unidos, né, encostar nessa questão do Ozempic, né? Como eles não vendem o Ozempic, porque não são farmácias, mas estão tentando pegar e se adaptar a esse novo estilo de vida saudável, certo, Doc? Isso, a ideia é surfar essa onda, né? Então, as duas principais marcas, né, a Vitamin Shoppe e a GNC, né, elas estão buscando ajustar sua loja, né, ou seja, arquitetura, design de loja, para dar destaque aos produtos, aos seus suplementos,
que, segundo eles, tem um apelo muito grande para essas pessoas que consomem, por exemplo, o Ozempic. Então, eles estão dando destaque em suas lojas, buscando surfar essa onda dessas pessoas que estão buscando, por exemplo, perder peso utilizando o Ozempic. E, cara, tem bastante coisa disso acontecendo no país também, tem bastante redes de produtos naturais crescendo nesse volume. Se você ficar surfando um pouco o TikTok, outras plataformas de vídeo, tem bastante gente falando de espirulina e outras questões ali, fórmulas ou medicamentos, tá, para quem estiver embarcando. Muita gente vendendo milagre, o pseudo-milagre. Esse aqui é o Ozempic natural, né, cara? Já virou até um sinônimo de venda de produto. Talvez você aí que esteja em casa escutando, já escutou alguma propaganda de Ozempic natural de alguma forma, assim, né? Se chá é melhor que Ozempic, fulano sertanejo tomou isso aqui, emagreceu 30 quilos em um mês, e aí vai. Sempre tem essas ondas e essas promessas dessa história, mas aquela história, né, Fred, tem que se adaptar, né? Um monte de marca se adaptou a Madonna, como a gente falou semana passada. O papo do Ozempic é a mesma história, né? Se eu posso aproveitar a onda e vender junto com essa história, eu tenho que aproveitar, tá certo. Vamos lá, Fred, olha a próxima notícia nossa, cara, vai mixar duas notícias também, como a gente já fez agora há pouco. Aqui a gente vai trazer uma notícia da CNBC, dizendo que o tão aguardado, né, pullback, que o passo para trás do consumo aqui, atingindo algumas cadeias de restaurante. E do outro lado aqui, uma notícia da Retail Wire, falando que o e-grocery, ou seja, né, o supermercado, o mercado de alimentos ali, né, e tal, começando a apresentar uma nova fase de crescimento, cara. Olha só, então, só voltando aqui para colocar, então assim, já havia sido uma expectativa, como em outros mercados, né, que talvez haveria queda nos trimestres de venda e tudo mais, mas parece que essa queda de consumo começou a chegar nessas redes de restaurante aí, principalmente fast food, né? Starbucks, KFC, McDonald's e por aí vai, certo, Doc? Isso, há uma retração no consumo, né, identificada nessas marcas, né, essas redes de restaurante, chamadas Quick Responsive Service, ou seja, QRS, né, ou QRS, melhor se falando, que são os restaurantes de atendimento rápido, né? Então, esses restaurantes, eles estão sofrendo, a gente já vem falando há um tempo, né, Caio, sobre isso, alguns tiveram que aumentar... Toda a balança, né? Do aumento do custo salário da pessoa, de funcionários, salário versus não sei o que, versus inflação, aumento toda essa balança no cardápio, né? Pela primeira vez em anos, alguns deles fizeram aumento em cardápio, por causa do aumento do custo, principalmente para atrair e manter talentos, né, com aumento do salário mínimo de remuneração, entre outras, né? Então, isso aí a gente sabia que ia chegar e aí finalmente apareceu, prejudicando aí os resultados dessas marcas, né? Então, esse é um ponto interessante para se avaliar. Enquanto que do outro lado, os mercados, né, de frutas, alimentos e verduras, né, os groceries, né, o FLVs, estão passando por um novo momento, um momento de crescimento. Não é à toa, né, que a gente já falou aqui da Amazon revendo o seu modelo de negócio, inclusive definitiva retirada daquela tecnologia Just Walk Out, né, então, e substituindo por carrinhos inteligentes, e a parte online crescendo também, que essa é um momento interessante. Então a gente, por um lado, vê esse alimento fora de casa, né? Principalmente quando a gente fala de KFC, McDonald's, entre outros, e em detrimento a isso, o crescimento de alimentos mais saudáveis, né? Nenhuma novidade do que acontece aqui no Brasil. Tá caro comer fora, o cara começa a comprar mais no supermercado para fazer a marmita ou fazer em casa a comida, né, cara? Dentro de outros hábitos e tudo mais, ou seja, é uma adaptação natural. Quando eu não tenho dinheiro para gastar comendo fora, eu começo a economizar comprando no supermercado. Então é uma balança que a gente vê o tempo todo no Brasil, essa história, né? A cultura da marmita e tudo mais, crescendo cada vez mais, porque tem sido um desafio cada vez maior comer fora, infelizmente. Infelizmente é muito caro. E eu acho que aí, baseado no que a gente está falando dos QRAs, os restaurantes de atendimento rápido, como você falou, né, cara? Mas a gente está falando também do aumento da necessidade, cada vez mais, dos restaurantes oferecerem uma boa experiência para segurar o consumidor. Não é mais só o alimento e tudo mais. Então, assim, a gente vê, sei lá, aqui em São Paulo, recentemente abriu aqui o restaurante do Bob Esponja. É 2 horas de fila. Então, e deve ser caro um pouco mais do que uma outra lanchonete trivial e tudo mais, mas as pessoas vão por experiência. Então,
se for por uma experiência boa, diferenciada, acho que as pessoas ainda estão dispostas a gastar um pouco mais. O dia a dia O restaurante do Bob Esponja tem o sirigueijo, o sanduíche do caranguejo? Tem hambúrguer de siri, cara. Pior que tem hambúrguer. Eu vi a propaganda, tem. Não fui ainda, mas tem um hambúrguer de siri, cara. Tem sim. Lembrando tem que o primeiro emprego ali, do Bob Esponja, né, foi fazendo hambúrguer velho. de siri. Cara, né? é varejo roots, cara. Varejo roots, tá vendo só? Mas, Caio Camargo, meu amigo, vamos então para a última notícia. Essa última notícia é a sua cara, meu velho. Cara, não sei se é bom. Ainda bem que é minha cara. Ainda bem que essa última notícia é minha cara e não meu corpo. Porque a gente tá falando da Fast Company aqui. E é uma câmera, cara, que quando você bate foto, ela deixa as pessoas peladas. Olha só, ela tira a roupa das pessoas. Ela, né? Simula aí, um nude, né? Simula um nude. Então, ainda bem que você falou que é minha cara, não é meu corpo com essa notícia. Então, fico feliz por essa parte. Não, e é legal porque tem toda aquela questão que a gente vem falando sobre o debate da IA, da importância, dos cuidados, devidos cuidados, mas entra para vocês aí como a gente sempre gosta de trazer um último tema sempre um pouco mais bem-humorado aqui para o Varejo Cast News, e fica aqui essa matéria da Fast Company aqui, dessa câmera aqui. Qual é o nome da câmera? Nuca. Né? Nuca. Nude, N-U-C-A, Nuca, nessa história. Talvez porque só não tira foto pelado da nuca quando tá de frente. Trocadilho horrível de quinta série, cara. Muito bem. Olha aí, o que você acha, Fred? Compraria uma câmera dessa hoje? Cara, eu acho interessante, né? Primeiro, eu acho que traz uma reflexão, né, para esse momento. E o outro que também você pode entender como uma questão de brincadeira também, né? Afinal de contas, o que tem de original na foto é o seu rosto. O restante é desenvolvido através de inteligência artificial, né? Então, dá para fazer aí um divertimento com os colegas. É para você que a gente fala que vocês vão pesquisar em outros lugares, mas no Google, vai lá pesquisar no TikTok, alguma coisa, o que é essa nuca, o que tá fazendo essa câmera aqui, de acordo com a Fast Company. E desta forma, né, finalizamos mais essa edição do Varejo Cast News para você, sempre trazendo os melhores compilados de notícias aqui ao longo da semana, certo? Toda terça-feira Varejo Cast tem Independência, quinta-feira tem Varejo Cast News para você, não perde mais, certo, Doc? É isso aí, mais um Varejo Cast News na conta. A gente espera que você tenha um ótimo resto de semana e até semana que vem com mais um Varejo Cast Tendências e Pendências. Até mais! Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.